estamos começando o programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, entrevistando o nosso convidado de hoje, o Dr. Gustavo Henrique Sauer de Arruda Pinto, advogado formado pela PUC de São Paulo, com especialização em ciência política na Universidade degli Studi di Firenze. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui atendendo o convite de vocês para poder prestar os esclarecimentos necessários relativos a esse caso tão complexo. Hoje nós vamos tratar, no caso, dos desafios e as soluções que foram encontradas no caso da Fazendas Reunidas Boi Gordo, que é um verdadeiro case porque tem em torno de 30 mil credores e se encaminhou para uma solução muito diferente do que normalmente acontece. Como é que aconteceu isso? O senhor pode nos explicar? O caso das Fazendas Reunidas Boi Gordo é uma falência realmente complexa, porque tudo teve origem no final dos anos 90, com uma pirâmide financeira, na qual as Fazendas Reunidas Boi Gordo ofereciam papéis denominados contratos de investimento coletivo, atrelados à arroba do boi, nos quais eles prometiam um rendimento de 42% num período de 18 meses. Essa aplicação superava o rendimento de qualquer outra do mercado, e isso amparado num marketing fantástico, porque o fraudador, no caso, era um gênio do marketing. E usou até a televisão, uma novela, não é isso? Exatamente, da Rede Globo, a novela Rei do Gado, né? Então, inclusive locações das fazendas da Boi Gordo apareceram na novela. E isso alavancou muito a venda desses papéis? Exatamente. Então, isso fez com que 30 mil pessoas fossem lesadas e há uma impressão de que foram só grandes investidores, famosos, né, atores da Globo, jogadores de futebol, mas o fato é que, dentre os lesados, 70% investiram valores inferiores a 25 mil reais. Uhum. Mas era uma pirâmide... Valores de hoje, 25 mil reais? A época que, trazidos a hoje, dariam 40 mil reais. Uhum. Mas eram pequenos poupadores, mas que estavam aplicando numa aplicação de extremo risco sem sabê-lo. E como a atividade produtiva deles, que era de engorda de boi, de forma alguma conseguia oferecer aquele tipo de rendimento, como em toda a pirâmide, né, todo o esquema Ponzi, os primeiros investidores ganharam e os mais, ao final da fila, perderam. Uhum. Como resultado disso, a empresa entrou em colapso. No final do ano de 2001, impetrou concordata e veio a falir em 2001 e veio a falir em 2004. Uhum. E o senhor foi o síndico da falência desde essa época? Exatamente. E hoje mudou. Exatamente. Como o decreto de quebra foi em 2 de abril de 2004, a falência é regida ainda pela lei anterior, que é o Decreto-Lei 7661 de 45, que em 2005 veio a ser substituído pela nova lei de falências. Mas, então, esse caso era um caso bastante complexo e nós corríamos o risco de acontecer o que só ia acontecer com grandes processos de falência, nos quais a justiça se torna um mero procedimento, sem visar um resultado, sem cumprir o seu papel, né, de dirimir conflitos e entregar resultados. E como lidar com um processo dessa magnitude? Era necessário realmente estabelecer uma estratégia, definir os pontos principais e persegui-los. Me cerquei de uma equipe, eu posso dizer, de notáveis no sentido de conhecimento, né? Especialistas em agronegócio, em vendas, pessoal, também eu estou um apoio jurídico considerável para poder lidar com esse desafio e não perder o foco. Então, uma coisa que era muito importante, se é um processo difícil de entender, até para o advogado, que não seja diretamente afeto à área.
E mesmo para esses, devido à grande quantidade de documentos Quais foram os grandes desafios jurídicos desse processo? A primeira questão que nós nos deparamos foi a questão da competência, uma vez que a maioria das propriedades da Boi Gordo se situavam no estado do Mato Grosso. A maior delas é no município de Comodoro. Comodoro é distante de Cuiabá, é na divisa com a Bolívia, próximo de Rondônia. E a Boi Gordo, quando ela impetrou a concordata, ela apresentou a relação de credores com valores muito inferiores aos realmente devidos. Ela declarou os valores de face dos contratos sem computar os rendimentos. E na época que vigia a lei anterior, havia um prazo para se apresentar impugnação na distante Comodoro a esses valores, né? Então o Boi Gordo contava com que as pessoas não fossem se locomover até lá para... Já foi uma estratégia para não dar certo, né? Exatamente. Então houve essa discussão quando se refere à competência, tendo se firmado a competência do município de São Paulo, né, da comarca de São Paulo, tendo em vista que o escritório deles, o principal estabelecimento, era em São Paulo. Então, a primeira questão foi essa da competência. Então, firmou-se a competência de São Paulo em razão de se tratar do principal estabelecimento, não obstante a maioria das propriedades estivessem no estado do Mato Grosso. Essa questão da competência veio a ser debatida novamente quando nós nos deparamos com questões possessórias, também em Comodoro, em que as pessoas que combateram a massa-farina no sentido de tentar ter a posse de ativo que não lhes pertencia. Com a posse de terrenos em prédios como se fossem sobrepostos, né? Exatamente. E a questão de querendo firmar uma competência de propriedades que já estavam, uma posse de umas propriedades que já estavam arrecadadas da falência. E há aquele entendimento, que é o entendimento comum da lei, de que o juízo competente é o do local do imóvel. Mas em se tratando de um processo de falência, o entendimento da justiça, nos nossos casos, e foi firmado aqui pelo TJSP e pelo STJ, é de que a questão possessória discutida naquele caso, ela, no mais das vezes, num processo desse, ela supera o aspecto local. Ela tem origem e tem explicações que dizem respeito ao processo de falência. Então, ninguém melhor do que o juiz da falência, o juiz universal da falência, para dirimir essas questões. Então, nós defendemos esse entendimento foi firmado aqui no TJSP e, inclusive, a decisão, mais de uma decisão da ministra Nancy Edrighi, do STJ, no sentido de que, não obstante uma matéria possessória, a competência é do juízo universal da falência. Então, essa foi uma questão muito importante. Outra foi de que nós tínhamos a lei velha, a lei vetusta, isso, né? A lei de falência, né? E que não acompanhou o tempo. E nós tínhamos 30 mil credores. E pela lei antiga, você teria que entrar com impugnações judiciais. Lançado um crédito, o credor não concordando com aquele crédito, ele teria que entrar com uma habilitação ou impugnação de crédito que seria processada como um incidente do processo de falência. Então, havia a expectativa de se ter 30 mil incidentes. Ia paralisar completamente. Completamente. Então, não dava para aplicar o texto frio da lei. Então, eu, à época, em conversa com o representante do Ministério Público, nós entendemos por bem, conversamos, falou, o doutor Caminha, na época, o doutor Alberto Moreira Caminha, falou, doutor Caminha, nós temos que pensar em algo diferente, porque nós fomos fazer o feijão com arroz nessa falência, nós não vamos a lugar nenhum. E ele concordou, e nós entendemos por bem aplicar a nova lei de falências, que prevê uma fase administrativa inicial para a impugnação de créditos. Então, nós assim fizemos e conseguimos reduzir esses potenciais 30 mil incidentes para menos de 3 mil. Então, foi uma vitória. Com certeza, uma estratégia muito importante que acabou definindo o rumo todo que tomou, que a gente já vai... É verdade.
E quais foram, qual é a quantidade de propriedades que foi vendidas até agora para poder começar a pagar os credores? Como é que está essa situação hoje? Olha, nós arrecadamos, né, e vendemos 60 propriedades exatamente. Essas propriedades, as propriedades rurais. Quantas propriedades são no total? Nós temos 63 propriedades. Neste momento. Há uma fase, a segunda fase na qual nós conseguimos bloquear outras propriedades que virão compor o ativo da massa falida. Essas propriedades eram 3 propriedades que eram urbanas, uma outra rural em que ainda está pendente de venda, uma vez que ela se situa numa área de reserva, uma área de mata virgem no norte do estado do Mato Grosso, que veio a compor um parque nacional. E o governo criou o Parque Nacional e não indenizou. E aí veio uma disposição do Código Florestal muito interessante, que prevê a possibilidade de resolver a questão fundiária, liberando o governo do dever de indenizar e fazendo com que o proprietário que teve a terra tomada para compor um parque nacional, facultando a possibilidade de doar essa área para o Estado e, em troca disso, poder utilizá-la para compensação de reserva ambiental. Certo. Então, uma determinada pessoa tem uma outra propriedade em que ele desmatou além do limite legal. Essa propriedade, nós estamos fazendo já um estudo, um levantamento dela para apresentar um projeto no ICMBio para vendê-la para quem tenha interesse na compensação de reservas ambientais. Mas no que se refere às propriedades que nós vendemos, foram 60 propriedades com características diferentes, distribuídas entre o estado de São Paulo e Mato Grosso, com áreas que variavam de 126 hectares a 13 mil hectares. 1 hectare para o leigo, para ter uma ideia melhor, é o famoso, né, 1 hectare, um campo de futebol. Então, para você ter ideia da dimensão. Nós conseguimos, com a venda dessas propriedades, arrecadar, só no que se refere a essas vendas, 483 milhões de reais. Que coisa. Gustavo, nós vamos precisar fazer um breve intervalo e já voltamos. Ótimo, já retornamos. Estamos de volta com o Código de Honra e eu estava perguntando para o Gustavo a questão do tamanho das fazendas. Ele estava fazendo uma comparação em campo de futebol, o tamanho da cidade de São Paulo, para que o leigo possa ter uma noção do tamanho da área que a gente está falando. Por favor, Gustavo. Tá certo. A principal propriedade, a última que nós vendemos agora, 138 mil hectares. Então, 138 mil hectares. A mancha urbana da cidade de São Paulo é 145 mil hectares. Então, o tamanho da cidade de São Paulo? Tudo que é São Paulo, a fazenda era daquele tamanho. Que corresponde a quantos campos de futebol? 1 hectare, um campo de futebol. Então, a fazenda era 138 mil Maracanãs. Nossa. E aí, o que nós tivemos que fazer? A fazenda era na divisa da Bolívia, uma área imensa. Quem tem dinheiro, né, para comprar uma fazenda de 138 mil hectares? Então, nós reunimos uma equipe multidisciplinar e bolamos uma estratégia de se vender essa propriedade. Tinha uma dificuldade que uma área dessa, apenas um grande investidor teria dinheiro para comprar uma área dessa. E área de fronteira. A área de fronteira não comportava a vedação legal à venda para estrangeiro. Então, qual foi o nosso estudo? Então, não podia se vender para estrangeiro em hipótese alguma, tinha que ser brasileiro. Exatamente. Aí, o que nós fizemos? Nós pegamos essa área, nós a dividimos em 31 fazendas independentes. Fizemos levantamentos de solo, topografia, pluviometria, com profissionais especialistas. Foi georreferenciada, fizemos o estudo da cadeia dominial desde a origem, para dar segurança ao comprador, para saber desde a doação da área pelo estado do Mato Grosso e vindo com todas as transmissões, para dar
toda a tranquilidade para quem fosse comprar uma área dessa. Fundamental para poder... Sem dúvida. E também esse estudo com todas as características das propriedades, para quem fosse comprar, voltado realmente para o investidor, para o produtor que soubesse o que estava comprando. Aí criamos essas 31 fazendas independentes, mostrando qual era a aptidão daquela fazenda. Fizemos articulações e contato com a Secretaria do Meio Ambiente, apresentamos nosso projeto, porque a nossa ideia não era partilhar igual uma fatia de bolo, era partilhar pensando na melhor forma de explorar aquela propriedade, atraindo mais interessados, que aí abriria-se o leque de pessoas interessadas com a possibilidade de comprar uma fração daquela área, mas respeitando a legislação meio ambiente, porque nós estamos trabalhando para a justiça, né? A justiça tem que vender primeiro um título que existe, uma propriedade que não tenha nenhum problema, nos refere à titulação, que a área esteja perfeitamente definida, que respeite a legislação ambiental, e nós tivemos sucesso nisso, um trabalho, estabelecemos uma parceria entre a Lute Leilões, o Canal do Boi, empresas de consultoria, então... E o Ministério Público? No Ministério Público, uma participação importantíssima, um trabalho coordenado sempre também um canal aberto para associações de credores que tiveram um papel fundamental. Então criaram-se associações de credores? Exatamente, associações de credores com papel fundamental nessa falência. Tivemos diversas reuniões para ouvir os anseios deles, os pleitos, acatar sugestões, porque mais pessoas, mais ideias, né? E não é porque eu sou um administrador judicial, o promotor, o juiz, todos muito abertos a ouvir e acatar sugestões. Dentro de um processo muito moderno, né, de negociação, para encaminhamento de uma boa solução. Exatamente, porque dado o tamanho do processo, era necessário inovar também, nos refere à transparência. Porque um processo desse é muito difícil do próprio qualquer advogado entender o que está acontecendo. Então, por iniciativa do Ministério Público, eu acatei a sugestão do Ministério Público e criei um site da Massa Falida com informações em linguagem palatável para o leigo, acerca das principais informações do processo de falência. Então, a pessoa entra no site, já tem aquela informação, o próprio leigo, sem a necessidade nem de recurso ao advogado. Também fizemos um levantamento, uma auditoria, para certificar o trabalho do administrador e para as pessoas entenderem que aquele dinheiro, porque o dinheiro não é da justiça, não é do promotor, não é do administrador judicial, o dinheiro é dos credores. E fizemos também esse levantamento que foi divulgado no site da Massa Falida, uma prestação de contas, que era exatamente a nossa ideia de transmitir a tranquilidade, segurança também ao credor, ver que o dinheiro dele está sendo bem zelado, nós estamos procurando ir atrás. E quais foram os resultados práticos de toda essa verdadeira força-tarefa que foi esse trabalho imenso que vocês todos tiveram? Exatamente, esse trabalho envolveu inclusive roadshows para apresentar a propriedade em diversas localidades, em Cuiabá, em Campo Grande, no AgriShow, em todos os lugares, e o resultado, graças a Deus, foi bastante satisfatório. Nós conseguimos, já efetuamos o pagamento a totalidade dos credores trabalhistas, pagaremos agora os credores com garantia real, os fiscais com garantia real, e faremos esse ano ainda um rateio parcial para o pagamento dos credores investidores. Agora em 2018 os credores individuais vão começar a receber? Exatamente, aqueles que aplicaram nos papéis da Boi Gordo, que é a grande maioria dos credores. Que são quase que os 30 mil. Exatamente, são lá os 29 mil e algo. E eles receberão, nesse momento, o que a gente tem em caixa é cerca de 10% do valor atualizado do que eles investiram. Ou seria algo em torno de 30% sem o cômputo dos rendimentos. Mas não fiquem tristes, os credores, nós continuamos trabalhando, nós conseguimos, através da autorização do juízo, com apoio também, incentivo
fundamental do Ministério Público. Nós contratamos uma empresa especializada no rastreamento e recuperação de ativos. Entramos com a falência transnacional da Boi Gordo nos Estados Unidos, em Miami, conseguimos essa cooperação internacional, obtivemos documentos valiosos que revelaram uma fraude na qual o dinheiro saiu do Brasil, transitou por paraísos fiscais e retornou ao Brasil na forma de propriedades de pessoas ligadas ao grupo Boi Gordo e o grupo que veio assumir o controle da Boi Gordo. Entramos com pedido de desconsideração e extensão dos efeitos da falência. Tivemos sucesso em primeira instância. No tribunal, essa decisão foi mantida no que se refere às propriedades. Metade das propriedades que nós conseguimos bloquear em razão dessa fraude, o tribunal, o TJSP, manteve. Tá? Então, esse ano nós já iniciaremos uma fase 2, já estamos atrás da levantamento da cadeia dominial, vamos depois fazer o referenciamento, avaliação dessas propriedades para fase 2 da Boi Gordo. E uma questão jurídica muito interessante que permitiu que nós tivéssemos sucesso nisso foi a questão de fazer uma investigação de fraude em sigilo. Porque se eu for avisar ao fraudador onde eu estou investigando, nessa etapa inicial, ele de certo, num mundo hoje globalizado e tecnológico, em que uma transferência se faz com um mero clique na tela do computador, é importante que nessa fase inicial da investigação para recuperação de ativos, investigação de fraudes, ela se faça de forma sigilosa. Nós conseguimos isso devidamente autorizados pelo juízo, tudo de forma extremamente legal e aplicando o entendimento já inclusive do STF, do contraditório diferido. Tem total garantia do contraditório, devido processo legal, ampla defesa, mas no momento certo. Após que o resultado das nossas investigações, nós fizemos esse levantamento e apresentamos um relatório do resultado em que comprovou as fraudes, nós conseguimos liminarmente o bloqueio dessas propriedades. E aí foi aberto aos requeridos a possibilidade, tiveram toda a possibilidade garantida, todos os princípios constitucionais, no sentido de que eles pudessem apresentar a defesa técnica, a defesa que lhes cabia. Que maravilha, é tão bom a gente ver o judiciário caminhando numa fase assim, vamos dizer, de mais celeridade e de eficiência, né, junto com as entidades que realmente estão necessitando daquele apoio. Gustavo, eu conversando um pouquinho antes da gente iniciar a entrevista, a gente estava falando a respeito dessa última venda que vocês fizeram em dezembro, desse último leilão, que acabou beneficiando, sendo essa área, essa fazenda maior na divisa com a Bolívia, acabou sendo vendido para uma cervejaria que vai usar basicamente a água, não vai desmatar, não vai fazer nada. Você pode só, para encerrarmos, que infelizmente a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista, como é que isso aconteceu e como isso está transformando a vida já das pessoas que viviam num local extremamente perigoso e que hoje já começa a mudar o cenário para um Brasil em desenvolvimento, como que isso pôde acontecer nessa fase? Muito bem lembrado. Isso aí foi realmente muito importante e conseguimos, não apenas a cervejaria, como nós dividimos a propriedade em 31 áreas, a cervejaria comprou uma parte e diversos outros produtores experientes compraram essa propriedade e já estão colhendo a soja, já colheram a soja agora, já estão entrando no plantio direto, né, que você colhe a soja e a máquina vem na sequência e já faz o plantio direto, que mantém as propriedades orgânicas. Demonstrou-se, né, que a forma técnica melhor de se produzir é você
cortar a soja, entrar com milho, já estão, nós já vimos as fotografias, já estão produzindo, construindo armazéns e houve uma mudança da economia local fantástica num período de tempo incrivelmente pequeno. Curto, né? Alterou-se a economia local. Então, com esses novos produtores, porque antes nós tínhamos ocupando... Como é que se chama mesmo a cidade ali do local? Comodoro. Comodoro. Antes nós tínhamos uma cidade com questões fundiárias, com pessoas que realmente estavam lá, muitos para se beneficiar de... Grileiros mesmo. Exatamente. Né? E isso, como resultado disso, nós conseguimos alterar por completo a economia local. Pessoal com recolhimento de tributos, com impulso ao comércio local, contratando pessoas, às vezes até aquela pessoa, até aquele ocupante de uma terra usado como massa de manobra por movimentos sociais. Essa pessoa recebeu um emprego, está trabalhando, está satisfeita. E a nossa ideia, nessa segunda fase da Boi Gordo, é conseguir fazer isso. No momento que nós vamos fazer isso, nessa segunda fase, com as propriedades que nós bloqueamos na região do Piauí, na quádrupla fronteira, que é o Matopiba, né, que une os 4 estados lá, nós temos certeza que ao vender para produtores sérios, que irão lá realmente para produzir, não levar vantagem, não para prejudicar outras pessoas, o impacto, nós estaremos não apenas resolvendo o problema da Boi Gordo, mas resolvendo o problema da comunidade local, impulsionando o progresso, levando o progresso para esses municípios. É esse o Brasil que queremos. Eu quero agradecer muito a sua presença, foi extremamente esclarecedor e nós falamos, o senhor tem mais alguma consideração final ou está satisfeito com o que disse, que já disse, explicou muita coisa para a gente? Apenas esqueci de dizer que além dessa segunda fase, nós também como resultado dessa investigação, nós demos início à terceira fase, na qual nós bloqueamos mais propriedades, então a perspectiva de recebimento dos créditos dos credores é bem melhor. Ok, mais uma vez, muito obrigada. O programa Código de Honra, em parceria com o Instituto dos Advogados e o Tribunal de Justiça de São Paulo, agradece muito a sua presença. Eu que agradeço.